Essa é uma das histórias mais difíceis que eu já contei. Eu preciso te avisar isso antes de começar. Porque essa história fala sobre perda, sobre dor, sobre coisas que a gente não quer pensar que podem acontecer. Mas ela também fala sobre outra coisa. Sobre um momento. Um único momento que mudou tudo. Um abraço. Era uma quarta-feira de manhã. 7h15. Ela estava atrasada para o trabalho. Tinha uma reunião às 8. O trânsito estava ruim. Ela precisava sair. A filha de 16 anos estava no quarto, terminando de se arrumar para o colégio. Iam se ver à noite, como sempre. Um dia normal. Uma manhã normal. Ela pegou a bolsa. Pegou as chaves. Foi até a porta. E então sentiu uma coisa. Uma urgência. Um impulso. Uma voz dentro dela dizendo: volta. Abraça ela. Ela parou. Com a mão na maçaneta. Pensou: que besteira. Vou ver ela à noite. Mas a voz não calava. Volta. Abraça ela. Agora. Então ela voltou. Subiu as escadas. Foi até o quarto da filha. E abraçou ela. Forte. Por um longo tempo. Sem dizer nada. Aquele foi o último abraço. A última vez que ela pôde fazer isso. Essa é uma história real. Aconteceu numa cidade do interior de Santa Catarina. Uma família de classe média. Gente comum. Eu vou te contar essa história com todo o cuidado que ela merece. Porque é uma história de dor. Mas também é uma história de algo mais. De um pressentimento. De um momento que foi dado. De um abraço que se tornou a coisa mais preciosa do mundo. Histórias assim são delicadas. Porque a gente quer encontrar sentido. A gente quer acreditar que as coisas acontecem por um motivo. E às vezes não tem sentido nenhum, só tem dor. Eu vou te contar o que aconteceu naquele dia. E o que ela descobriu depois. Vou te contar porque aquele abraço, aquele impulso de voltar, se tornou a coisa que a manteve de pé. E vou te contar o que ela diz hoje, anos depois, quando alguém pergunta sobre aquele dia. Mas primeiro, deixa eu te apresentar essa família. A mãe, vou chamar de Cristina. Não é o nome real. Cristina tinha 42 anos. Trabalhava como gerente administrativa numa empresa de médio porte. Era casada há 19 anos com o Eduardo. Um homem bom. Engenheiro. Trabalhava na mesma cidade. Eles tinham uma filha. A Beatriz. 16 anos. Segundo ano do ensino médio. Beatriz era o tipo de filha que todo pai sonha em ter: inteligente, educada, carinhosa. Ela tirava notas boas. Tinha amigas. Tocava violão. Sonhava em fazer medicina. Era uma adolescente normal, com os dramas normais de adolescente. Mas era uma boa filha. E ela e a mãe eram muito próximas. Mãe e filha próximas é uma coisa bonita de ver. E elas eram assim. Conversavam sobre tudo. Brigavam às vezes, como toda mãe e filha. Mas se amavam profundamente. E foi esse amor, foi essa conexão, que fez o que aconteceu naquela manhã. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa com carinho. Se você chegou até aqui, é porque essa história te prendeu. E esse canal existe para contar histórias assim. Histórias difíceis. Histórias que fazem a gente pensar sobre a vida, sobre o que importa, sobre o que a gente às vezes esquece de valorizar. Se você quer receber mais histórias como essa, se inscreve no canal. É rapidinho. Obrigado. Isso significa muito. Agora vamos voltar para a história. Era uma quarta-feira de março. Outono começando. Manhãs mais frias, mas ainda com sol. Cristina acordou às 6, como sempre. Tomou banho, se arrumou, desceu para fazer café. O marido já tinha saído. Ele começava mais cedo.
Às 5h30 ele já estava no carro, indo pro trabalho. Às 6h40, Beatriz desceu. Ainda sonolenta. Cabelo preso num coque bagunçado. Uniforme da escola. Ela sentou na mesa da cozinha. Pegou o celular. Começou a mexer enquanto comia um pão com manteiga. Bom dia, filha. Bom dia, mãe. Conversa curta. Manhã apressada. Cada uma na sua. Nada de diferente. Nada de especial. Cristina terminou o café. Olhou pro relógio. 7h. Precisava ir. Ela tinha uma reunião às 8h. Uma reunião importante com um cliente grande. Não podia chegar atrasada. Ela subiu pro quarto, pegou a bolsa, verificou se tinha tudo. Carteira, chave, celular, documentos. Desceu de novo. A Beatriz ainda estava na cozinha, terminando de comer. Cristina disse: Filha, tô indo. Você vai de van, né? Não esquece de trancar a porta quando sair. Beatriz respondeu sem tirar os olhos do celular: Tá bom, mãe. Tchau. Tchau, filha. Te amo. Também te amo. Conversa automática. Rotina. Sem pensar muito. Cristina foi até a porta da frente. Pegou a chave do carro. Colocou a mão na maçaneta. E parou. Ela conta que foi a sensação mais estranha que já sentiu. Não era ansiedade. Não era esquecimento. Não era nada que ela conseguisse explicar. Era uma urgência. Um impulso. Uma coisa dentro dela dizendo: não vai. Não ainda. Volta. Não. Ela não tinha esquecido nada. Ela verificou mentalmente. Bolsa, chave, celular, documentos. Tudo ali. Mas a urgência não era sobre objetos. Era sobre a filha. Era uma voz dizendo: abraça ela. Abraça sua filha. Agora. Me deixa te perguntar uma coisa. Você já teve um impulso assim? De abraçar alguém, de dizer que ama, de fazer algo sem motivo aparente? Se já teve, comenta aqui embaixo. Quero saber quantas pessoas conhecem essa sensação. Cristina ficou parada na porta por uns 10 segundos. Lutando contra o impulso. A cabeça dela dizia: você tá atrasada. Vai ver ela à noite. Não seja boba. Mas outra parte dela, uma parte mais profunda, dizia outra coisa. Vai. Agora. Abraça ela. Você precisa. Ela soltou a maçaneta. Colocou a bolsa no aparador da entrada. E voltou. Subiu as escadas. A Beatriz já tinha ido pro quarto terminar de se arrumar. Cristina foi até a porta do quarto da filha. Estava entreaberta. Ela empurrou devagar. Beatriz estava na frente do espelho, arrumando o cabelo. Olhou para a mãe pelo reflexo. Mãe? O que foi? Esqueceu alguma coisa? Cristina não respondeu. Ela entrou no quarto. Foi até a filha. E abraçou ela. Não foi um abraço rápido. Não foi um abraço de rotina. Foi diferente. Ela envolveu a filha com os 2 braços. Apertou forte. Fechou os olhos. E ficou ali. Beatriz estranhou. Ficou meio sem jeito no começo. Depois relaxou. Abraçou a mãe de volta. Depois de uns 30 segundos, ela perguntou: Mãe? Tá tudo bem? Cristina abriu os olhos. Afastou um pouco. Olhou para a filha. Os olhos dela estavam marejados. Ela não sabia por quê. Só estavam. Ela disse: Tá tudo bem, filha. Eu só precisava te abraçar. Beatriz sorriu. Meio confusa, meio achando graça. Você tá estranha, mãe. E riu. Cristina também riu. Eu sei. Desculpa.
É que às vezes a gente esquece de abraçar, né? E eu não queria sair sem abraçar você. Beatriz olhou para a mãe com carinho. E disse uma coisa. Disse, eu te amo, mãe. Mesmo você sendo esquisita às vezes. Cristina sentiu o peito apertar. De um jeito bom. De um jeito que ela não entendia. Eu também te amo, filha. Mais do que tudo. Ela deu mais um beijo na testa da filha. Segurou o rosto dela com as duas mãos. Olhou nos olhos dela por um momento. E então soltou. Sorriu. E disse, bom, agora eu preciso ir de verdade. Tenha um bom dia, tá? Você também, mãe. Tchau. Tchau, meu amor. Cristina saiu do quarto. Desceu as escadas. Pegou a bolsa. Abriu a porta. E dessa vez, foi embora. Sem saber que aquele tinha sido o último abraço. A última vez que ela ia segurar a filha nos braços. Me conta uma coisa. Quando foi a última vez que você abraçou alguém que ama? De verdade? Não um abraço de rotina, mas um abraço de verdade? Pensa nisso. E se quiser, comenta aqui embaixo. Cristina dirigiu pro trabalho com um sentimento estranho. Não era ruim. Não era bom. Era só estranho. Como se algo tivesse mudado, mas ela não soubesse o que. Ela pensou no abraço várias vezes durante o caminho. Pensou na reação da filha. Pensou na risada dela. E pensou, por que eu fiz isso? De onde veio aquele impulso? Mas a rotina foi tomando conta. Ela chegou no trabalho. Entrou na reunião. Fez a apresentação. O cliente gostou. O chefe parabenizou. O dia foi passando. Às 11 horas, ela mandou mensagem para a filha. Tudo bem aí, amor? Beatriz respondeu, tudo, mãe. Tô na aula. Te amo. Cristina sorriu. Respondeu com um coração. E voltou pro trabalho. Ao meio-dia, ela almoçou com uma colega. Conversaram sobre trabalho, sobre filhos, sobre a vida. Cristina contou sobre o abraço da manhã. A colega achou fofo. Que bom que você fez isso. A gente esquece de fazer essas coisas. Depois do almoço, ela voltou para a mesa. Respondeu e-mails. Fez ligações. Rotina. Às 2h47 da tarde, o telefone dela tocou. Ela olhou pro visor. Era o número da escola da Beatriz. Ela atendeu sem pensar muito. Achou que era algo burocrático. Uma autorização. Um lembrete. Não era. Do outro lado da linha, uma voz que ela não conhecia. Séria. Urgente. Senhora Cristina? Aqui é da coordenação do Colégio São José. A senhora precisa vir para a escola imediatamente. Houve um acidente. O mundo de Cristina parou. As palavras demoraram para fazer sentido. Acidente? Que acidente? A Beatriz está bem. Silêncio do outro lado. E então, senhora, por favor, venha para a escola. O SAMU já foi chamado. Cristina não lembra o que aconteceu nos minutos seguintes. Ela sabe que largou o telefone. Que pegou a bolsa. Que saiu do escritório correndo. Que algum colega perguntou se estava tudo bem. Ela sabe que entrou no carro. Que dirigiu. Que chegou na escola em algum momento. Mas os detalhes são um borrão. Como se a mente dela tivesse apagado para proteger. O que tinha acontecido foi o seguinte. Na hora do intervalo, às 2h30, os alunos estavam no pátio. Alguns jogando bola. Outros sentados conversando. Beatriz estava com as amigas, sentada num banco perto da quadra. Do outro lado do pátio, tinha uma obra. Um muro sendo reformado. Funcionários trabalhando com andaime. Por motivos que a investigação nunca conseguiu esclarecer completamente, parte do andaime cedeu.
Uma estrutura de metal e madeira caiu. Caiu na direção da quadra. Na direção dos alunos. A maioria conseguiu correr. Conseguiu se afastar. Beatriz não conseguiu. Foi atingida por uma parte da estrutura. Na cabeça. Com força. Ela caiu no chão. Inconsciente. Sangrando. Os professores correram. Chamaram o SAMU. Chamaram os pais. Às 2h47, ligaram para Cristina. E o mundo dela desabou. Eu preciso fazer uma pausa aqui. Essa é uma história difícil de contar. E eu sei que é difícil de ouvir. Mas é importante. É importante porque fala de algo que a gente esquece todos os dias. Da fragilidade da vida. Do valor de cada momento. Do peso de um abraço. Se você está acompanhando até aqui, eu te agradeço. E te peço, por favor, se inscreve no canal para que histórias assim cheguem em mais pessoas. Obrigado. Agora vamos continuar. Porque essa história ainda não acabou. Cristina chegou na escola e foi direcionada para o hospital. Beatriz já tinha sido levada. Estava em cirurgia. Traumatismo craniano grave. O marido chegou uns 20 minutos depois. Eles ficaram na sala de espera. Segurando a mão um do outro. Sem conseguir falar nada. As horas passaram. Cristina rezou. Rezou como nunca tinha rezado. Prometeu coisas. Implorou. Barganhou com Deus. E pensou no abraço. No abraço daquela manhã. No impulso que ela teve. E chorou. Às 9 da noite, o médico veio falar com eles. Ele tinha o rosto cansado. A expressão era séria. Cristina sabia, antes mesmo dele abrir a boca, que não era boa notícia. Ele explicou que a cirurgia tinha sido complicada. Que o dano cerebral era extenso. Que eles tinham feito tudo o que podiam. E disse que a Beatriz estava em coma. Que as próximas horas seriam cruciais. Que era preciso esperar. Eles esperaram. Uma noite inteira. Um dia inteiro. Outra noite. Cristina não saiu do hospital. Não comeu direito. Não dormiu. Ficou ao lado da cama da filha, segurando a mão dela, conversando com ela. Contava histórias. Cantava músicas que ela cantava quando a Beatriz era bebê. Dizia que ia ficar tudo bem. Que ela precisava acordar. Mas a Beatriz não acordou. Na terceira noite, os monitores começaram a apitar diferente. Os médicos vieram correndo. Tentaram reanimar. Tentaram por longos minutos. Mas não conseguiram. Às 3h15 da manhã de uma sexta-feira, Beatriz se foi. Ela tinha 16 anos. Eu não vou descrever a dor que Cristina sentiu. Porque não tem como. Não tem palavras. Não tem como explicar para quem nunca viveu. Perder um filho é o tipo de dor que não deveria existir. É a dor que vai contra a ordem natural das coisas. Os dias que se seguiram foram um borrão. Velório. Enterro. Pessoas visitando. Palavras de conforto que não confortavam. Cristina funcionava no automático. Levantava, existia, dormia. Ou tentava dormir. O quarto da Beatriz ficou fechado. Ela não conseguia entrar. Umas 2 semanas depois do funeral, uma coisa aconteceu. Cristina estava sentada na sala, olhando pro nada, quando de repente lembrou do abraço. O abraço daquela manhã. O impulso de voltar. A urgência inexplicável. E ela pensou: por que eu fiz aquilo? De onde veio aquela necessidade? E então ela entendeu. Ela tinha recebido um presente. Um presente de despedida. Às vezes a gente recebe coisas que não entende na hora. Só depois, olhando para trás, é que faz sentido. Cristina pensou em todos os cenários alternativos. E se ela não tivesse voltado? E se ela tivesse ignorado o impulso?
E se ela tivesse saído sem aquele abraço? A última memória dela da filha seria um tchau automático na cozinha. Sem abraço. Sem olhar nos olhos. Sem dizer eu te amo mais do que tudo. Mas ela voltou. Ela ouviu o impulso. Ela abraçou a filha. E aquele abraço se tornou o bem mais precioso da vida dela. E você? Você acha que aquele impulso foi coincidência? Instinto materno? Ou foi algo mais? Algo que deu a ela a chance de se despedir? Comenta aí embaixo. Eu quero saber o que vocês pensam. E se essa história te tocou, deixa um like. Não por mim, mas porque talvez alguém precise ver essa história hoje. Alguém que precisa lembrar de abraçar quem ama. Antes que não possa mais. E isso aconteceu há 6 anos. Cristina hoje tem 48 anos. Continua casada com o Eduardo. Continua trabalhando. A vida continuou. Não porque ela quis, mas porque a vida é assim. Ela insiste em continuar. Ela fez terapia. Muita terapia. Participou de grupos de apoio para pais que perderam filhos. E com o tempo, devagar, ela foi aprendendo a viver com a dor. Não sem a dor, mas com ela. Normalidade talvez não seja a palavra certa. Ela encontrou um novo normal. Diferente. Mais pesado. Mais vivível. O quarto da Beatriz, ela abriu depois de alguns meses. Não mudou nada. Deixou tudo no lugar. Os livros na estante. O violão no canto. Os bichos de pelúcia na cama. Ela entra lá às vezes. Senta na cama. Fica em silêncio. Lembra. E toda vez que entra, ela pensa no abraço. No último abraço. Eu perguntei para ela, quando ouvi essa história, o que ela achava que tinha sido aquilo. Aquele impulso de voltar. Ela ficou em silêncio por um tempo. Olhando pela janela. Pensando. Depois ela disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela disse, eu não sei o que foi. Não sei se foi Deus. Não sei se foi a Beatriz me avisando de algum jeito. Não sei se foi meu instinto de mãe. Mas eu sei que, seja o que for, me deu o maior presente da minha vida. Me deu a chance de abraçar minha filha de verdade. De olhar nos olhos dela. De dizer que amava ela. E isso é tudo que eu tenho. E é o suficiente. Ela me contou que hoje, toda vez que sai de casa, ela abraça quem ela ama. O marido. Os pais. Os amigos. Quem estiver ali. Ela não sai mais sem abraçar. Sem dizer que ama. Sem olhar nos olhos. Ela disse, as pessoas às vezes estranham. Acham que eu sou exagerada. Mas eu não me importo. Porque eu aprendi da pior forma possível que a gente nunca sabe qual vai ser a última vez. E se for a última, eu quero que seja um abraço de verdade. Eu te contei essa história como ela me foi contada. É uma história de dor. Eu sei. É uma história que dói de ouvir. Mas também é uma história sobre outra coisa. Sobre um momento. Sobre um impulso. Sobre um abraço. Por que Cristina sentiu que precisava voltar naquela manhã? Pode ter sido instinto. Pode ter sido coincidência. Pode ter sido o amor de mãe, que às vezes sabe coisas que a mente não sabe. Ou pode ter sido outra coisa. Algo que deu a ela a chance de se despedir. A chance de ter um último momento de verdade com a filha. Eu acredito que algumas coisas são dadas pra gente. Não para evitar a dor. Às vezes a dor vem de qualquer jeito, mas para nos dar algo para segurar. Aquele abraço foi o que ela ganhou para segurar. Ninguém sabe por que ela sentiu aquele impulso. Cada um tira sua própria conclusão. Talvez não seja sobre entender. Talvez seja só sobre lembrar. Lembrar de abraçar. Lembrar de dizer que ama. Lembrar que cada momento pode ser o último. Se essa história te tocou, eu tenho um último pedido.
Se inscreve no canal. Clica no sininho. Toda semana tem uma história nova. Histórias que fazem pensar. Histórias que lembram a gente do que importa. Vai lá. E obrigado por ter ficado até o final. Essa foi uma história difícil de contar. E eu sei que foi difícil de ouvir. Se quiser, deixa um comentário. Conta o que você sentiu. Ou só manda uma palavra. Às vezes é só isso que a gente consegue. A gente se vê na próxima história. Ela sentiu que devia abraçar a filha. E abraçou. Foi a última vez. Mas foi um abraço de verdade. Essa é a história. Abraça quem você ama. Enquanto pode.